A força de Grayskull está de volta e é o tema desse Outcast. Vem comigo. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro e precisamos conversar sobre Mestres do Universo Salvando Eternia, né? O Masters of the Universe Revelations. Essa animação da Netflix, que tem produção executiva do Kevin Smith, e traz de volta um dos maiores ícones, se não o maior ícone da cultura pop dos anos 80, que é o herói He-Man. Antes de começar minhas considerações, eu vou lembrar que eu vou explicar o final, mas para você que ainda não assistiu a série, eu vou dar o aviso antes. A título de contextualização, por que está sendo dado toda essa importância? Por que gerou todo esse hype essa série do He-Man, do Mestres do Universo? Eu posso dizer aqui, e quem tem mais de 40 anos pode confirmar, que He-Man nos anos 80 era mais popular que Marvel, que DC, Batman, Superman, Homem-Aranha. Nada disso era páreo para o defensor de Eternia. He-Man foi uma coqueluche nos anos 80, os brinquedos da Mattel vendiam que nem água, chegaram no Brasil através da Estrela, né, que era a empresa que revendia todo o conteúdo da Mattel no Brasil. O desenho estreou nos Estados Unidos em 1983, aqui em março de 1984, no programa Balão Mágico, e virou uma febre instantânea. Com todo o sucesso da TV, só faltava mesmo cinema. He-Man chegou a ganhar aquele filme pavoroso da Canon Filmes, estrelado pelo Dolph Lundgren. O filme, obviamente, flopou e de lá pra cá, toda hora vem boato de que vão fazer um live action com o He-Man. Agora chegaram até a anunciar, a Sony chegou a anunciar estava dando quase como certo que ia ter o live action com o Noah Centineo no papel principal, no papel do He-Man, mas a coisa não saiu, os fãs ficaram a ver navios, mas eis que veio a notícia de que Kevin Smith, o maior nerd da indústria de Hollywood, tinha um projeto de uma animação para a Netflix, chamada Masters of the Universe Revelations, que seria uma continuação direta do desenho dos anos 80. Então, se não deu cinema, até porque eu particularmente acho que um filme de He-Man não funcionaria, então talvez uma animação pudesse trazer aí a nostalgia de Eternia de volta. E o resultado é que de fato trouxe. Mestres do Universo Salvando Eternia é extremamente respeitoso com a obra lá dos anos 80, com os desenhos dos anos 80. Inclusive a gente pode reparar que no primeiro episódio, até a metade do primeiro episódio, ele tem todo o clima da animação antiga. Então você pode... Até as piadas são parecidas, as situações, aquele lance do Gorpo botando o pacato naquela bolha. Aquilo ali é muito o desenho dos anos 80. Esse episódio que foi escrito pelo Kevin Smith, só que os planos do Kevin Smith eram mais ambiciosos do que simplesmente reproduzir o desenho dos anos 80. O que ele queria fazer? Ele queria, na verdade, esse primeiro episódio, ele apresenta todo o contexto e faz a transição do tom que os desenhos tinham lá naquela época para o que ele realmente queria imprimir. Kevin Smith é um cara malandro. Ele sabe que se ele fizesse um desenho igualzinho ao dos anos 80, hoje corria um sério risco de desagradar as crianças, porque claro que apesar de ser uma obra nostálgica, tá pensando nas crianças de hoje sim. Um desenho igual aquele dos anos 80 ia desagradar as crianças de hoje, acostumadas com anime, né? Acostumadas com histórias muito mais sofisticadas e violentas. E também não ia fazer a cabeça dos mais velhos, dos nostálgicos. Afinal de contas, nós crescemos. E aqueles desenhos, a bem da verdade, tinham umas histórias bem bobinhas. Então ele faz a coisa certa.
ele coloca um tom mais sombrio, uma ação bem mais intensa. Isso, aquela animação do Cartoon que passava no Cartoon Network em 2002, já meio que fazia, né? Assim, foi uma bela atualização, eu considero aquela animação uma bela atualização do personagem, mas não hypou. Assim, a coisa acabou ficando meio morna entre os fãs, embora fosse um bom produto. Divulgação ruim, talvez. Sob o guarda-chuva da Netflix, esse aqui não tinha como não gerar, no mínimo, muita curiosidade a respeito. Claro, não se pode esperar complexidade num desenho do He-Man, mesmo que seja um projeto ambicioso. Então o que a gente tem aqui é basicamente o desaparecimento do He-Man e do Esqueleto depois de um embate uma batalha extremamente intensa, que acabou por esvaziar a magia de Eternia, colocando não só o planeta, mas todo o universo em risco. Nesse cenário, coube a Teela empreender uma busca não só ao He-Man, mas uma forma de restaurar a magia de Eternia. Aí a gente cai naquela questão. Muita gente estava com medo de que fosse vai ser o He-Man da lacração, vai ser o Mestres do Universo da lacração, não é o desenho do He-Man, é o desenho da Teela. Bom, para quem vê nisso um problema, talvez Mestres do Universo Salvando a Eternia parte 1, vamos lembrar que essa aqui é a primeira parte de 2, talvez desagrade mesmo. Afinal de contas, a Teela é a protagonista sim, mas ela não está sozinha. Afinal de contas, a gente tem que ver que o nome é Mestres do Universo, não é He-Man. E Mestres do Universo, conforme o cânone que foi estabelecido lá nos bonequinhos, lá nos brinquedos da Mattel, Mestres do Universo são todos eles, tanto os vilões quanto os heróis. Então o que a gente tem aqui não é He-Man, e também não é Teela, é Mestres do Universo. Dá pra dizer que, na verdade, o personagem principal desse Salvando a Eternia é o planeta Eternia. E esse mote, desenvolvido ao longo dos 5 episódios dessa primeira parte, ele trouxe sim uma relevância pro cânone do He-Man. Porque se a gente for lembrar, os desenhos dos anos 80 era aquela coisa bem episódica, né? E as situações também se repetiam demais. Aqui não, aqui você vai ter a evolução de uma história, a evolução dos personagens, e isso é muito interessante. São 5 episódios de 25 minutos em média cada um, ou seja, em pouco mais de 2 horas você mata. É tranquilérrimo. É como se fosse um filme. Na verdade, aquilo ali é um longa de animação quebrado em 5 partes. É perfeito. É uma maratona hiper tranquila. Ou melhor, nem dá pra chamar de maratona. É como se você assistindo tudo de uma vez só, é como se você estivesse assistindo o Segredo da Espada Mágica, vamos botar. Pra quem gosta da versão legendada, tem os chamariz, que são os dubladores, né? O elenco estelar de dubladores. A gente tem o Mark Hamill dublando o Esqueleto, a Lina Headey, a Cersei do Game of Thrones, dublando a Maligna, a Sarah Michelle Gellar no papel da Teela, Alicia Silverstone fazendo a voz da Rainha Marlena, e uma participação bem legal que é o Homem Musgo, que é feito pelo Alan Oppenheimer, que era a voz original do Esqueleto. Quem cuida da animação é o Powerhouse. É a galera que fez o Castlevania. E você vê que tem ali um jeitão de anime mesmo. Justamente, mais uma vez, de olho na garotada de hoje. Mas isso não vai incomodar os mais velhos, não. Pelo contrário, eu achei a qualidade da animação altíssima. Se tem alguma coisa que dá para reclamar desse Mestres do Universo, é que eu acho que poderia ter mais episódios. Eu acho que 5 acaba muito rápido. Vamos colocar aí uns 8 episódios de 25 minutos. Poxa, eu acho que seria... E ele deixa com um gancho, que eu vou explicar agora, que olha... Minha nota para Mestres do Universo Salvando a Eternia é 4 estrelas.
Agora eu vou explicar o final, vou dar aqui, vou entrar em spoilers. Então, se você não quer tomar nenhum spoiler, não quer estragar nenhuma surpresa, porque ainda não assistiu a série, para o vídeo por aqui, mas não sem antes deixar aquele like e se inscrever se está chegando agora no canal. Para você que já assistiu ou não se importa com spoilers, vem comigo. Depois que eles conseguem reunir as duas metades da espada e o Roboto se sacrifica forjando-a, eles conseguem sair de Prytania, que é o paraíso, né? A dimensão equivalente ao paraíso de Eternia, e voltam para o plano terreno através daquela passagem dada pelo próprio Grayskull. O Grayskull que parece ser, né, uma versão negra do He-Man. Eu achei bem legal aquilo, que ele era o guerreiro que foi homenageado com o nome do castelo. Nesse plano estão todos os guerreiros, os campeões de Eternia já mortos, que foram os antecessores do He-Man. E o Príncipe Adam está junto deles. Daí, eles retornam com a espada, o Príncipe Adam volta para o plano terreno e aí ele abre mão de Prytania, ou seja, porque Prytania, se você sai dali, não tem volta, só pode sair uma vez. E quando eles vão restaurar toda a mágica que foi quebrada com aquele dano ao orbe, eis que a essência do esqueleto estava guardada ali no cetro, ali naquele globo com a maligna. No momento em que o esqueleto e o He-Man morreram com aquela explosão do orbe, o esqueleto transferiu a sua essência para aquele globo. E aí, quando o Príncipe Adam está invocando os poderes de Grayskull, ele recebe uma punhalada do esqueleto, né, que ele vai com a lâmina da base do cajado dele, e o esqueleto, de posse da espada, evoca ele os poderes de Grayskull e passa a ser o campeão de Eternia e ganha um poder absurdo. Isso remete ao que acontece em Mestres do Universo, o filme, né, o filme do Dolph Lundgren, que acontece uma coisa mais ou menos parecida. O esqueleto consegue alcançar lá aquele poder máximo, né? Aí ganha aquela armadura, aquela coisa meio ridícula, enfim. Vale lembrar que quando a Attila encontra o Adam em Prytania e eles vão atrás do Grayskull, eles encontram, tá rolando lá aquela espécie de caçada esportiva, e eles encontram aqueles antigos campeões de Eternia, né? O Adam é o único que está ali na forma inferior dele. Todos estão na forma super-heróica, né? Na forma o que seria o He-Man. E é muito interessante que aqueles campeões de Eternia que estão ali são os bonecos. São um easter egg muito legal, muito interessante, que são os primeiros bonecos, os primeiros moldes de boneco do He-Man, as primeiras versões de boneco do He-Man, antes de chegar nessa que a gente conhece até hoje. E aí vamos esperar o desenrolar da história na parte 2, que deve chegar só lá pro final do ano. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Mestres do Universo Salvando Eternia? Deixa aqui nos comentários. Tá chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, que tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.